aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção, é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da canção. Muitas razões para viver, muitas razões para vencer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês. A vida passa com rasgos, cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, e a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. É o motivo. Jesus Cristo é o motivo da minha Tu és o único motivo, Jesus, da nossa canção, Pai. Receba, Senhor Jesus. Aleluia, Aleluia. aleluia. Louvado seja o teu nome nesta manhã. Obrigado, Senhor. Muito bem-vindos vocês aqui presencialmente. Que aguaceiro, né? Inclusive mandamos uma palavra de socorro em nome de Jesus aos nossos irmãos da Baixada Fluminense. Tem muitas cidades aqui do Rio de Janeiro que estão embaixo d'água. Volta Redonda, algumas cidades também de Minas, outras que eu não me lembro agora o nome. Nós mandamos agora, inclusive, uma palavra, né, para tantos quantos estão agora desabrigados e sofrendo também com as consequências dessas chuvas fortes aí por todo o Brasil, e especialmente também aqui em algumas áreas do Rio de Janeiro. Senhor, agora que anjos estejam ministrando em favor dos teus filhos, em nome de Jesus. Então, assim nós agradecemos a Deus, muitos conseguiram chegar aqui, né? Amém, que bom. Bom que você chegou. E você que não conseguiu, optou ficar pela internet, claro, não havia condições mínimas de você estar aqui, alguns até regionalmente falando, outros estão no seu ambiente de trabalho. Sejam todos muito bem-vindos para a glória de Deus. Graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo, único, verdadeiro e soberano Deus.
a Ele a glória, mais uma vez, sempre bom lembrar. Nós estamos hoje na segunda aula, que na verdade é uma terceira, e por que não dizer até uma quinta aula, porque nós estamos ainda nesse viés da repercussão da palavra profética, e por isso emendamos com 2 livros que na primeira aula foi o Apostolado para os Últimos Dias, e agora o selo apostólico. Então, nesse livro, já hoje, a segunda aula, daqui a pouquinho vamos estar falando nele. Sejam realmente muito bem-vindos, mais uma vez, reforçando essa minha palavra, essa minha gratidão. Eu reconheço isso muito, muito, dessa dificuldade que é o culto de terça-feira. É um culto estratégico, é um culto importante, é uma oportunidade semanal pela manhã, não é? E, claro, nós mantemos este culto há 30 anos, aqui estamos quase 30 anos neste culto, e com muita honra eu subo ao altar, eu com a minha esposa, e vamos receber você, sempre que você puder estar aqui, acredite, nós estaremos aqui também, com muita alegria, com muito esmero, para honrar, né, o nosso chamado, honrar esse é o convite, né, porque o nosso apóstolo, a nossa bispa, a família apostólica, eles são os nossos líderes, e nós estamos aqui como convidados, né, a cada terça-feira, somos muito bem recebidos, com carta branca nessa casa maravilhosa, nesse altar maravilhoso, e muito nos honra essa oportunidade, principalmente também pela sua vida, amém? Agora há pouco eu conversava com a nossa diaconisa, eu dizia, olha, para mim não importa, se qualquer pessoa chegar aqui na igreja e não tiver o desejo de se sentar para assistir a palavra, para mim não importa. Importa isso, porque se a pessoa vem à igreja com esse desejo, sabe, de receber, de se alimentar, com essa humildade, ela vai acrescentar em todas as áreas. Primeiro na sua vida, e depois na vida do seu próximo, e com certeza também na igreja. Então, você é importante, viu? Quanto mais a sua causa for o reino, mais importante você será também para a minha vida. Tá bom? Eu acredito sempre, claro, fico sempre com a parte boa. Eu não julgo ninguém, eu estou aqui para amar, interceder e ensinar. Muito obrigado pela sua aprovação também ao meu chamado. Você que presencialmente, você pela internet, nós vamos sempre, né, amor, estar aqui com essa gratidão no coração, pela vida dos nossos líderes, pela vida de toda a liderança, todo o corpo ministerial, todos que, de certa forma, estão sempre trabalhando, né? Muito, a gente não vê, né? Vê mais quem está aqui no altar, mas todos que estão trabalhando, às vezes, nos bastidores, para que a Igreja Cristo Vive corra com essa excelência da graça de Deus. Dá muito trabalho, né, Olindina? Dá muito trabalho para se chegar a esse nível de excelência que o nosso ministério chega. Uma bênção, obrigado então pelo louvor maravilhoso, meu amor, todos que participaram. Gostei de ver, você viu lá o Joás e a Daiane hoje ali na dupla? É isso aí, Deus quer isso de nós, que a gente se lance com o coração, com a alma, com o desejo, e certamente a glória dele vai passando pela nossa vida. Com essa visão, irmãos, todos nós seremos usados. Somos o selo, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Eu estou tão impactado com tanto que Deus já, desde ontem à noite, já pela madrugada, vem trabalhando comigo para essa aula de hoje, que se deixar eu já começo aqui no tema. Mas vamos falar rapidamente sobre um tema também, muito importante, de grande relevância, inclusive, o nosso apóstolo chega a chamar de culto dentro do culto, que é falar sobre a nossa vida financeira. Assunto que confesso a vocês, nunca aprendi em lugar nenhum. E olha que eu já cheguei a estudar até um pouquinho de matemática financeira, hein? Até economia, né, amor? Cheguei a começar lá, fiz alguns períodos na Cândido Mendes. Então, conhecimento técnico de alguma coisa assim, eu tenho bastante, né? Sou empresário também há mais de 30 anos, então, graças a Deus, tenho assim uma bagagem, digamos aí, secularmente falando, nessa área, mas com relação à vida financeira com Deus, educação financeira espiritual, eu nunca aprendi em lugar nenhum. Foi aqui, foi com a vida do apóstolo Miguel Ângelo, foi com o exemplo desse altar, que hoje eu posso chegar, né, com esse background, né, que o apóstolo gosta de usar, nesse ápice da visão. Eu posso dizer a você,
muito interessado neste assunto, porque, claro, o aprendizado só é aprendizado se você continuar valorizando a busca pelo conhecimento. Aprendizado nunca acaba. E eu sei que quanto mais a gente vai avançando nisso, mais a gente vai evoluindo, vai aprendendo. E como é bom esse momento que nós tratamos da nossa vida financeira, porque fez toda essa diferença na minha vida. Hoje eu chego ao altar talhado realmente por Deus, para também poder falar a você desse assunto, como Deus tem me mostrado, né, tantas coisas nessa área da generosidade. Nesse último domingo agora, como sempre, em todo culto de ceia, o apóstolo traz uma palavra que tem todo o respaldo bíblico. Ela diz: o que semeia no reino, colhe. E o feixe, né, maravilhoso, o lastro poderoso dessa frase é essa palavra: sempre. Sempre. Então, eu na semana passada até comentei com você, muito tempo eu não falava, falei semana passada, eu vou repetir agora, como funciona essa aplicação, não é, das nossas finanças com Deus. É sustentabilidade com desenvolvimento. Então, o sempre amarra o que? Na sustentabilidade. Sempre. Você faz e você vai sempre fazer, porque você vai ser sempre um semeador, porque você já entendeu isso, e porque Deus também vai valorizar e vai prover sementes novas para você. Então, sempre. E é sustentabilidade com desenvolvimento, que o mundo busca e não consegue. Eu falei isso na semana passada, e repito, vive dando voltas. Teve uma época, me lembro, que nós tínhamos, os carros eram transformados em carros a álcool, quem se lembra, né? Pró-álcool, vai ser a solução. Não foi, nunca será, fica sempre o círculo. Não há solução, o mundo não tem solução. O mundo só tem especulação, tá bem? O mundo não tem solução, o mundo tem especulação. Agora com Deus, Deus colhe sempre, com abundância. A abundância é que é o desenvolvimento. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, dá esse respaldo bíblico. Ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, ou seja, sempre, né, e pão para alimento, ele também suprirá. E agora vem o desenvolvimento, diz: e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Você veja com Isaac o que aconteceu, que no mesmo ano ele colheu 100 por 1 da semente. O que é colher 100 por 1 da semente? Colher 100 por 1 da semente, irmão, significa que hoje, você pode estar dando um dízimo hoje, que daqui a um mês, sei lá, daqui a um dia, dê um piscar de olhos, Deus não precisa de muito tempo para isso não. Vai recebendo, Deus gera de repente uma grande ideia na tua mente, um empreendedorismo. Eu estou aberto, irmãos, você está aberto? Eu estou aberto, porque eu não quero ter para ostentar, eu quero ter para testemunhar, sabe? E, de repente, o dízimo que você está dando hoje, do principal, amanhã já poderá ser o seu dízimo. 100 por 1, 100 por 1, você está entendendo? Ah, bispo hoje, acho que tinha um pregador, né, que chegou para o outro e falou assim: olha só, se você tivesse aí 1 milhão, você dava 100 mil hoje para o Senhor? Ele falou: eu dava. Ah, eu dava. E se você tivesse 500 mil, você dava 50 mil hoje para o Senhor? Dava? Poxa, pastor, dava sim. Tá, e se você tivesse 50 mil, você dava 5 mil? Dava, pastor, dava. Se você tivesse 1.000, tu dava 100? Ele falou: pastor, tu sabe que eu estou com R$1.000 aqui, né? Você viu como é que mudou? Falou: ah, pastor, você descobriu que eu tenho R$1.000 aqui. Irmãos, não faça contas com Deus, seja generoso, porque Deus pode e Ele quer fazer de nós expoentes nesta terra em todas as áreas. E com relação à vida financeira, Deus deixou essa oportunidade para nós, e disse que quando você age, então, uma questão de justiça, você diz: meu Deus, eu vou ser justo, eu vou ser um semeador, eu vou ser generoso.
você cumpre o que Deus está falando. Eu tenho dito aqui, quando você ouve a palavra, quando Deus está falando para você através da sua palavra, Deus está tocando no seu coração. Então, se você conseguiu ouvir a palavra, Deus tocou no seu coração. Agora, quando você coloca a palavra em prática, quando você pratica o que você ouviu de Deus, você toca o coração de Deus. Então, essa é a oportunidade. Eu estou trazendo hoje aqui o meu dízimo, com muita alegria, com muita gratidão, sabe? Me sentindo muito honrado por Deus. Muito, muito, muito. Acreditem. Eu acredito muito, muito, e quero ligar com você, nessa máxima do encher e transbordar. Com Deus é sempre assim. Você que está aí na sua casa, na internet, no home office, onde quer que você esteja agora, sendo alcançado pela minha voz, semeie, diga, Bispo Daniel, eu vou me associar com você no tocante ao dar e receber, pois Deus tem me mostrado que aquelas pessoas que ouvirem essa voz, que se associarem comigo no tocante ao dar e receber, serão colocadas por Deus com essa realidade do encher e do transbordar. Bases bíblicas. Está lá em Filipenses 4,19, supridas as necessidades nossas, segundo a riqueza em glória. Cada uma delas. Riqueza em glória do nosso Deus. Não há limite. É para encher, é para transbordar. Provérbios capítulo 3, versículo 10, diz, celeiros os fartos e lagares transbordando. É para encher, é para transbordar. Lucas 6,38, uma boa medida, que é recalcada, é sacudida e é transbordante. Assim, Senhor, eu consagro as nossas sementes. Ah, Senhor, é para encher, é para transbordar. Assim eu oro, assim eu recebo, assim eu compartilho, assim eu declaro para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bispo, sai da minha mão, mas não sai da minha vida. Glória a Deus. Amém. Olha, enquanto os nossos ministros vão ainda recolher aqui o ofertório, você pela internet, você pode também semear nas contas da igreja, se tiver aí no exterior é no PayPal, aqui no Brasil também tem o PagSeguro e tem o Pix da igreja, né? Você pode usar o CNPJ, o 28635-571, 1000 ao contrário, 11. Do CNPJ é muito fácil, muito simples, e certamente o Senhor tem honra para a sua vida, é o que nós vamos declarar agora, com gratidão, né? Com gratidão ao Senhor, por tudo o que Ele tem feito, nós agradecemos, é um momento de gratidão também a Deus. Depois mande seu testemunho para nós, tá bom? Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Chegamos à aula de hoje. Uma aula tremenda, com esse subtema, o selo apostólico. A partir da página
61 do livro. Deus maravilhoso, Deus soberano. Que darei ao Senhor em troca de tantos benefícios? Oh Jesus, que minha alma não se esqueça nenhum deles. Como é gratificante, como é maravilhoso poder ocupar um lugar onde a tua glória jorra direto do trono da tua graça. Eis-me aqui, Senhor. Certamente eu não seria capaz, de forma alguma, com nenhuma potencialização da minha carne, mas no Espírito estou pronto. Eis-me aqui. Submeto-me inteiramente ao trono da tua graça, a visão. Tu tens revelado a vida do apóstolo Miguel Ângelo, a última reforma protestante como bandeira deste ministério, as 14 epístolas como prisma da tua palavra. Pela tua graça sou o que sou, usa-me, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. A minha suficiência vem de ti, Jesus. Amém e amém. Nós paramos na última semana, na página 34, e da página 34, 35 em diante, melhor dizendo, o nosso amado apóstolo aborda os fundamentos da igreja apostólica, passando pelas características da igreja apostólica primitiva. Nós não vamos hoje nessas páginas, né, seguintes, mas eu aconselho você, né, que você pegue depois o livro, inclusive o primeiro livro também, que é o livro, nós fizemos a conexão com esse, que é o livro Apostolado para os Últimos Dias, aula esta, inclusive, que já está no canal de missões, vale a pena você conferir, né, você ver ou rever, afinal, a repetição é a mãe do ensino, e com certeza você vai amadurecer muito sobre todos esses detalhamentos feitos nessas páginas intermediárias, da 35 até a 60, hoje nós vamos seguir da 61, mas ainda em uma super síntese, quero lembrar do que falamos na última terça sobre a unção apostólica. Vimos como Deus chama um apóstolo, como se processa esse chamado e como ele tem influência direta na vida de cada um, na vida do selo, como ele influencia diretamente a nossa vida. E claro, se traduz na nossa legitimidade como selo. O selo este que confirma o chamado apostólico. Lembra que eu disse na última aula? O chamado apostólico na vida de outrem depende de uma confirmação, de uma caracterização. E o que traz isso é o selo. Tudo isso vimos, né, bem patente a partir da página 18, inclusive, do livro, esse livro maravilhoso do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Vimos que a unção apostólica é transmitida exatamente na página 18, isso fica muito claro, ela é transmitida de pessoas para pessoas. Vimos que uma pessoa, de cada vez, por exemplo, exerce um tipo de apostolado, um tipo de enviado de Deus para uma função específica, independente do apóstolo, no caso ministerial, no caso do chamado de uma condução denominacional, como é o caso do nosso apóstolo. Mas esse desmembramento de selo em momentos que você cumpre o seu chamado, o seu chamado específico perante Deus, é também um chamado apostólico. É um enviado, você é um enviado, diga, eu sou um enviado de Deus a esta terra. Você não veio a esta terra, olha que eu sou paraquedista, vou até usar agora, você não caiu de paraquedas.
É porque o paraquedista não cai, ele faz a aterragem, né? Você não caiu de paraquedas, você foi lançado por Deus a esta terra como um enviado dele. Olha, então você está vendo como essa palavra do apostolado, né? Ela vai se desmembrando e se desenvolvendo até atingir a vida de cada um de nós. Então, tudo isso a gente tratou bastante também. Vimos que esse apostolado, então, específico, né, não passa de pessoas. Eu citei os exemplos de Moisés, até de Noé, e disse, olha, Noé não teria sido nada se a família não tivesse ouvido e entrado na arca. Alguém teria que entrar naquela, além dos animais, alguém teria que entrar. Sozinho ele não daria continuidade à humanidade, vocês estão entendendo? Então, tem que ter, se não houver seguidores, não haverá necessidade de mestres. E isso tudo, a gente entendeu que passa por um eixo. Aí é que está. Qual é o eixo, pastor Henrique, de amarração de tudo isso? É uma palavra pequena, mas é uma palavra definitiva. Chama-se unção. Unção. Isso que nós temos que buscar o tempo todo. Essa unção apostólica que é transmitida, que vai passando, que vai gerando tudo isso. Até essa missão específica. Isso se traduz, então, em chamado. Você vê que Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz que nós temos um chamado de ministro de uma nova aliança. Eu temo e tremo ao dizer isso. Às vezes, alguém que está aqui, ou alguém pela internet, pode dizer, bispo, você está falando isso para mim? Amém. Eu estou falando para mim. Eu traduziria toda esta primeira frase no entre vírgulas. Você vê que Paulo diz assim, não que o Miguel Ângelo Júnior, meu amigo querido, mais chegado com o irmão, oro sempre para que ele volte à graça de Deus, mas o Miguel Ângelo Júnior, ele sempre dizia, Daniel, você tem mania de querer pregar as vírgulas. Não é mania, é Deus comigo, né? Não sou eu, a graça de Deus comigo. Mas esse entre vírgulas aí, irmãos, eu trocaria ele com máxima vênia ao Espírito Santo. Se você quiser, pode colocar em 3ª de Daniel 57, né? Eu colocaria aí, eu trocaria essa palavra. Eu colocaria assim, eu tiraria o não que, eu começaria o versículo dizendo assim, humildade. 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 Ele diz, não que por nós mesmos, porque as pessoas aí, irmãos, as pessoas se acham capazes e capazes. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Isso vem de um sentimento de soberba. Isso dos originais, exatamente está tratando isso. Tira a soberba da tua vida. Quer servir a Deus? Quer ser um selo apostólico? Não adianta. Tire a soberba. Na graça de Deus não há lugar para soberba. E é um perigo, é uma via muito estreita. A graça de Deus é um caminho muito estreito, porque o que acontece quando você vai tendo a revelação da graça de Deus? É a glória de Deus, irmãos. É a glória de Deus. Paulo fala, Cristo em nós, em Colossenses 1:27, é o que? A esperança da glória. Então você começa a ter essa visão da glória e Deus começa a ser glorificado na sua vida e muita gente acaba se perdendo nisso aí. Aí a atenção tem que ser redobrada, a vigilância, né, Marlizinha, tem que ser acirrada cada vez mais para que você tenha essa visão. Então ele diz, vamos bater na cabeça e dizer, opa, segura um pouco, vamos lá. Porque ele diz, não é por nós não vamos achar que nós podemos pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência, em algumas versões diz, a nossa capacidade, vem do Senhor. E aí você entendeu isso, você usou humildade. Eu sempre digo isso, olha, como diretor de missões, inclusive, irmãos, vocês não imaginem como eu confronto essas situações. Eu recebo, às vezes, contato e tomara, que bom se essa pessoa estivesse aí conectada. Nem meu coração, assim, humano, não sei se eu ou Deus comigo, nem consigo acreditar muito, mas tomara. Pelo sinal que me deu, se tiver, é de Deus. Ouça o que eu vou falar.
E para os outros é como exemplo, porque uma pessoa, uma das tantas que às vezes olha, né, visão panorâmica, uma cidade refúgio, um apóstolo, né, talhado igual o nosso, glórias a Deus por isso, e muitas vezes pensa que isso é mágica. E aí vem para mim e diz, porque eu quero quer abrir igreja, irmão, vem aqui, a gente empresta a chave, a pessoa abre a igreja, mas não é assim não, desculpe, enquanto Deus assim determinar na minha vida, não vai mais ser como era, deixa isso para lá, vamos falar de agora, de noite, vai fazer 9 anos, né, amor? Nem sei se 9 ou 10 anos, depois eu tenho que fazer essa conta. É que nós somos diretores de missões, é uma vigilância acirrada. E nós, tem mais ou menos uma semana e meia, uma pessoa me mandou, dizendo isso, e eu mandei uma resposta assim, a mãozinha, que eu estaria em oração, e realmente fiquei em oração, não deixei de pensar naquilo um dia, acreditem, e há mais ou menos uns 3 dias, essa pessoa me mandou, foi domingo, mandou a mensagem, bispo, você esqueceu de mim, pois agora já consegui o número do apóstolo, e vou ligar direto para ele. Eu coloquei, não esqueci não, amado, eu apenas estou em oração conforme a resposta que eu lhe mandei, mas se o amado preferir assim, faça isso, e continue em oração, eu continuo agora em oração. O que eu estou fazendo por esse irmão? Já coloquei ele na minha lista, que se diz pastor, mas eu só chamo, se for reconhecido pelo nosso ministério, desculpe, só me submeto a lideranças espirituais que têm revelação da graça de Deus, aos outros eu respeito, como ética, mas submeter não, isso está aqui no contexto, não sair do contexto não, é um testemunho para você entender a veracidade, a seriedade, a legitimidade que tem que ter alguém que diga, eu sou Cristo vive, eu visto a camisa da última reforma protestante, eu quero ser selo desse apostolado. Então, eu agora incluí ele numa das minhas listagens, essa pessoa, tomara, não vou citar nunca o nome, é claro, ninguém aqui precisa saber, nem vai saber, isso é coisa de gabinete, mas quem sabe, se for de Deus, depois ele mais tarde vai me responder, porque quem é sabe, né? E eu já mandei o link, porque agora está numa das minhas listagens, o tempinho que eu fico aqui, às vezes, mexendo no celular, não estou respondendo o cliente, não, o cliente eu já marco para depois das 3 da tarde, terça-feira. Vocês sabem que na vida secular ainda atua, ainda? Isso não é problema meu, já está nas mãos de Deus, mas ainda atuo na área secular, na área de seguros, né? Mas os meus clientes já sabem, dia de terça-feira, só após as 3 da tarde, não tem jeito, não tem conversa, então quando eu estou mexendo aqui, então já mandei, agora há pouco eu enviei aqui para todos da minha lista, e ele já está na minha lista, entrou depois dessa malcriação, desculpe, né? Uma falta de humildade, que a pessoa começa a pensar, irmãos, o perigo está nisso. Você quer que Deus resolva as coisas, como é que você quer ficar pensando tanto? Efésios 3:20, aprendi a ler esse versículo, não precisa ir lá não, tá, Jorge? Fica nesse aí que a gente vai continuar nele, só uma remissão com Efésios 3:20, mas eu agora, há pouco tempo que eu vim aprender Efésios 3:20 de uma maneira extraordinária. Porque quando ele diz assim, Paulo, não precisa nem colocar no telão, é bom que fique na nossa mente, no coração, você anote, mas fica, quando Paulo diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ele não diz que é conforme pedimos ou pensamos, então pedir ou pensar nem é tão importante assim. Às vezes eu falava assim, você tem que pedir ou pensar, que é para acontecer alguma coisa, não, ele diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, então não é conforme o que pedimos ou pensamos, é conforme o poder de Deus que opera em nós, então muitas vezes vai ser melhor, e aí não precisa ir lá, mas lá em Romanos no capítulo 8, diz assim, salvo engano, não precisa ir, deve ser lá pelo versículo 26, depois você leia todo o capítulo 8 de Romanos, que é muito bom para casa. O capítulo 8 é tão importante de Romanos que Martinho Lutero chamou de tema central da Bíblia Sagrada, para você ter uma ideia. E me parece que no versículo 26 diz assim, que muitas vezes nós não sabemos como orar, como convém, mas o Espírito intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Obrigado, capitão, já confirmou o versículo 26, com gemidos inexprimíveis. Sabe, Ana, às vezes tem situação que a gente não sabe como orar. A gente não sabe, a gente só pode tomar as nossas decisões. A gente faz, mas a gente não pode fazer pelo outro. Não adianta, você não pode fazer pelo filho, o filho não pode fazer pelo pai.
A mãe não pode fazer, mãe gosta de fazer tudo pelo filho, não pode. Quanto à relação à vida espiritual, não pode, ninguém pode, a gente intercede, mas a decisão é de cada um. É de cada um. O selo é gerado na vida de cada um. E às vezes tem situações, não sabe nem como orar, como convém. O que a gente faz? Senhor, manifesta, Senhor, o infinitamente mais, conforme o teu poder que opera em mim. Ah, Senhor, o teu Espírito, gemidos. Então, essa conexão da humildade. Aí você entendeu tudo isso? Olha o versículo 6. O qual você já foi habilitado por Deus. O qual nos habilitou. Diga, como selo. Selo. Mas diz assim, mas com uma missão específica, que é conectada ao apostolado para a última reforma protestante. Então ali diz assim, nos habilitou para sermos o quê? Ministros de uma nova aliança. Ah, não da letra, não da carne. A letra aí é o que se reporta à lei na carne, lá no capítulo 8, por isso que eu te falei para ler o capítulo 8 todo, no contexto diz que ela estava enferma. Estão na carne, nem podem agradar a Deus. Então ele diz, não da letra, mas do Espírito. O ministério da graça é um ministério do Espírito. Diz que a letra mata. A letra mata. O que é matar? A letra leva você para uma condição de morto espiritual. Quando a palavra diz, não apagueis o Espírito, é tornar o Espírito, o bispo André até usou esse texto ontem no culto, é tornar o Espírito infrutífero, inoperante. Eu faria uma remissão com João 10:10. João 10:10 diz assim, o ladrão vem, é um alerta, diz o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz, mas eu vim, ou seja, o ministério do Espírito, eu vim, para que tenham vida, e a tenham em abundância. Olha a glória de Deus aí, olha a vida em abundância, olha a segurança da salvação, olha a certeza da predestinação, olha as garantias espirituais que só a graça dá, de co-participantes da natureza divina, de reinar em vida, de viver como mais do que vencedores, e tantas outras coisas, de saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e muitos códigos, que nós poderíamos destravar aqui agora. A palavra profética é o ano do grande avivamento. Avivamento, avivar, tornar vivo. O avivamento é reabilitar a vida com grande expressão. É fazer a diferença. É para causar. Você está aqui para causar, irmão. Imagine no mundo espiritual. Diga humildade, unção, chamado. Tudo isso atrela a nossa vida, aquilo que Deus determinou sobre a vida de cada um. E detalhe, é bom que aconteça. É bom que aconteça. Diga, Senhor, se Deus determinou, eu quero que aconteça. Nós temos um chamado, meu irmão. Você tem um chamado. Pense sempre nisso. Sabe aqueles momentos que, eu sei, é duro, é dureza. Imagine, quanto mais você vai evoluindo no eixo espiritual, mais afrontas, de onde às vezes você menos espera, você vai recebendo mais água fria em cima da tua cabeça, para te desviar, para te desanimar, para te desalentar. As coisas às vezes não vão caminhando exatamente como você quer, mas você precisa entender o seguinte, você tem um chamado, é pessoal, ainda que esteja doendo, é específico, essa obra é de Deus, e essa obra é perfeita, você é uma obra perfeita de Deus. Veja Filipenses 1:6, o que diz, Filipenses capítulo 1, versículo 6, olha que garantia. Paulo tinha convicção, ele diz, estou plenamente certo, porque Paulo sabia que existia uma garantia divina. Ele disse, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Ele estava certo, e você? Porque às vezes você está muito certo, sobre a vida do outro, mas e sobre a sua?
Paulo, para dizer isso aí, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele disse também uma outra coisa muito importante. Certamente, Paulo tinha isso vivo no seu coração. Ele tinha essa certeza. O que diz Filipenses 4,13? Alguém sabe aí, para falar bem alto? Mas quem sabe não acreditou, e quem sabe e quem não falou, esqueceu, também não acreditou. Agora, quem sabe vai falar acreditando, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece, irmãos. Então, é a remissão para Filipenses 1,6. Se é Deus quem nos fortalece, Ele que complete a obra. E pare de ficar choramingando, pare de ficar, ai, Bispo Daniel, você esqueceu de mim. Dá licença, meu irmão. Como é que uma pessoa que quer ser um líder de uma igreja acusa uma outra que está numa colocação colocada por Deus, para liderá-lo, se ele passar a isso, já numa postura tão equivocada? Desculpe, quem não é humilde para obedecer, nunca estará apto para ensinar. Que negócio é esse? Minha mãezinha falava, não pode passar o carro na frente dos bois. Agora, se você tem a maturidade, você tem segurança, você tem serenidade, concorda comigo? Você vai avançando nessa visão maravilhosa. E ainda, nós vimos essa colocação do apóstolo, ele disse, o povo de Deus que tem o selo apostólico, tem genuinidade e legitimidade. Lembram-se dessa frase aqui? Nós usamos na semana passada, é exatamente isso, isso vai sendo gerado por Deus, isso é patente, isso vai sendo visível, e ele diz, olha, o poder da libertação, aliás, com a missão de Jesus, libertar os oprimidos, os exaustos e cansados do jugo de todo tipo de dominação física, psicológica, moral, social e espiritual. Irmãos, onde você chegar, algo tem que mudar. Mudar para melhor. Quer mudar por mudar? Eu vou mudar. Estou arrumadinho? Estou bonitinho? Ainda que a câmera está de longe. Acha que mudou. Olha que vexame, né? Cuidado. Cuidado que se você só mudar por mudar, você pode virar a casaca. Literalmente falando. Você acha que precisaria de algum exemplo maior que esse? Por que o Carlos Henrique não puxou uma palma agora, que eu não entendi nada, Carlos Henrique? Senti sua falta, hein? Que bom que você voltou aí. A pastora Célia já estava cansada de substituir você aí, puxando palmas. Rapaz, tem gente que só vira casaca. Não mudou nada. É a mesma coisa, tá entendendo? É a mesma, não mudou. Só virei aqui ao contrário. E olha que é vexame, né? Porque não é para o lado certo de usar. Então tem gente que muda, mas muda errado. Tem gente que pensa que está mudando. Sabe, não está mudando nada. E olha, entenda, esta chamada, esta missão, essa aliança, ela é personalíssima. Ela não passa da pessoa. Nós temos que evoluir, nós temos essa responsabilidade. Então, esta mudança, ela tem que evoluir. E outro cuidado, hein? Cuidado com essa palavra evoluir, porque ela é muito enganosa. Porque tem muita gente que evolui, mas evolui para o fracasso. Evolui para o fracasso. Essa palavra é muito usada no meio médico, inclusive, né? Nos centros hospitalares. Aí diz, o fulano de tal evoluiu para uma metástase. Olha, aquele paciente evoluiu para óbito. Quer dizer, a pessoa pensa que... Então, as coisas negativas também evoluem. O que aumenta, evolui.
E tem gente que está aumentando, você fala, fulano está tão gordinho, não, está inchado, irmão, desculpa. E aquela igreja está cheia, às vezes está só inchada. Não confunda. Tenha muita atenção com tudo isso, porque precisa evoluir, mas tem que ter um sinal dessa evolução, sabe qual é? Progresso. Diga, evolução com progresso. O teu evoluir tem que estar sinônimo de progredir, de avançar, de crescer, de melhorar, de produzir. Bispo, fundamenta tudo isso agora para a gente fechar com uma resposta de Deus logo clara sobre tudo isso que nós estamos tratando até esse momento. Então vamos a 2 textos importantes. Romanos capítulo 12. O capítulo 12 de Romanos é uma reunião ministerial, todo o capítulo 12. Olha, temos muitos líderes, ideia para vocês, meus líderes amados, queridos, né, selo desse apostolado e que confiam no meu chamado ministerial, tantos que eu sei aí tão queridos. Peguem um dia o seu corpo ministerial e só leiam todo o capítulo 12 de Romanos, vocês vão ver que bênção, que aula, que reunião ministerial poderosa. Mas no versículo, nós vamos ler agora os versículos 2, Romanos 12, Joás, e o versículo 3 também, que ele diz assim, não vos conformeis com este século. Então, não se conforme com este mundo, não se conforme com as estratégias, as diretivas deste mundo, se conforme com, colocaria novamente uma remissão com Efésios 3:20, se conforme com o poder que opera em nós, se conforme com esse poder. Aí ele diz, mas transformai-vos. Então ele diz, precisa haver uma transformação, porque de fato nós estamos todos aqui vivendo essa transformação, e eu faria outra remissão aí dentro desse texto, eu colocaria Filipenses 3, Paulo fala desse crescimento, Paulo fala dessa identificação, Paulo fala desse reconhecimento, ele diz que nós temos que entender essa carreira que está proposta, o prêmio da soberana vocação, temos que seguir avançando com relação a essa visão, mas dentro do que Deus estabeleceu. E tudo isso passa por quê? Por uma renovação da mente, porque o lado humano vai estar sempre brigando. A carne vai estar sempre brigando, e o problema é que a carne nunca acerta. Eu digo sempre, se a carne nunca acerta, o espírito nunca erra, não é verdade? Outra remissão, Gálatas 5,16, porque Gálatas 5,16 diz que se você andar no Espírito, você jamais vai satisfazer a concupiscência da carne. Aí ele diz, então você renova, ele diz, para quê? Para que tudo isso? Para que esse chamado? Para que essa obra de Deus? Para que nós fomos enviados? Para que nós somos selo desse apostolado? Para que nós temos uma veia apostólica em cada um de nós? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Sabe por quê? Porque se você não experimentar o que é bom, agradável e perfeito, você não vai passar para ninguém o que é bom, agradável e perfeito. Primeiro que você não vai viver o que é bom, agradável e perfeito. Não adianta fotos no Instagram, não adianta achar que vai pregar no Facebook, que vai... Esquece. Se não pregar para você mesmo, você não vai pregar para ninguém. A pregação da graça de Deus é feita com a vida. A vida espiritual. Então você experimenta isso, experimenta, bispo, e como é que eu faço? Antes de entrar no 3, antes de entrar no versículo 3, coloca 1 Coríntios aí, pode até ir lá, Joás, depois a gente volta no 3, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 26 e 27. Porque a pessoa aponta muito para o outro, dá murro no outro, briga muito com o outro, bispo, você esqueceu de mim, está esquecendo que tem que esquecer, que não é o homem, não, que o bispo... Olha, irmão, já teve culto aqui uma vez, que eu preguei, tinha uma irmãzinha que trazia até bolinho para mim, meu Deus, até que eu gostava, não vou falar a marca do bolo, que alguns aqui vão saber quem é. Às vezes eu pedia até no altar, e trazia bolinho, era um amor para cá, um amor para lá. Um dia acabou o culto, ela falou, bispo, você falou tudo para mim, porque... Ela esqueceu que quem estava me usando para falar a sua vida era o próprio Deus.
E desculpe, não recebeu nada, que nem está no nosso meio mais, já está comendo alfarrobas por aí. Mas eu falo isso como testemunho apenas, e digo para você, amo de paixão, quero até que volte, porque eu gosto muito daqueles bolos, inclusive, né? Se for pelo bolo, volta logo, mas quero que volte mesmo, e oro, intercedo, amo a pessoa, não tenho nenhuma mais de amargura, nada disso, esquece isso. Estou aqui para amar, interceder e ensinar. Eu oro para que caia em si e volte, porque se tiver um chamado específico para a graça de Deus, irmão, vai sofrer muito lá fora, desculpa. E quando eu venho assim, me vem vários nomes, sabe? E é sério, é muito sério isso. Como tem que fazer? Ai de mim, porque se eu ficar olhando e acusando todo mundo de esquecer de mim, olha o que Paulo disse. Se Paulo precisava, imagina se eu não preciso, irmão. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Todo mundo é culpado, dá tiro para todo lado, nada dá certo, sempre tem um culpado, a gente nunca erra. Tem gente, Gilda, que nunca erra. Não, porque, tá bem, todo mundo erra, irmão, mas eu também erro. Sai da chuva, meu irmão. Catar coquinho, como é? Tinha uns negócios que minha mãe falava que dava para falar, né? Hoje em dia, vai catar tiririca no brejo, coisa de mineiro. João, lembra uma aí? Meu irmão, desculpe, olha, eu tenho que clamar a Nossa Senhora do Bom Parto, porque eu sinto dores de parto quando eu vejo essas coisas, irmão. A pessoa fica dando tiro para tudo, culpando todo mundo, não comete um errinho, não tem nada que precisa melhorar. Ou às vezes só o que nós precisamos melhorar é para aprender a lidar com o erro do outro, porque ninguém acerta o tempo todo. Tem gente que às vezes vai casar e acha que vai uma maravilha, irmão, você vai viver com uma outra pessoa que foi gerada em famílias diferentes, que pensa diferente, que tem hábitos diferentes, e agora? E agora você vai ficar condenando a pessoa? Você vai ter que amadurecer para você conseguir sublimar aqueles erros e valorizar as vantagens, tudo aquilo que te atraiu a pessoa, para você decidir ficar casado todo dia, o resto da tua vida, e ser feliz para sempre. Não é igual a história da carochinha, que chega na última página, estava escrito, viveram felizes para sempre. Não, irmão. É decisão. Em tudo. Tem gente que não dá certo em um trabalho, não dá certo em um emprego. Não para no emprego. Então, há pouco tempo eu recebi um currículo, eu fiquei... A pessoa me pedindo para ajudar, eu falei, não vai ter jeito, mandei para vários amigos, mas eu já sabia que não dava, apesar de serem amigos, mas amigos, negócio da parte. Eu olhei, a pessoa não tinha mais de 3 meses, umas 10 assinaturas na carteira, não tinha mais de 3 meses em empresa nenhuma. Quer dizer que empresa nenhuma, patrão nenhum serve para essa pessoa. Essa pessoa precisa aprender a lidar com os erros dos outros. Porque quem busca perfeição em todo mundo, cobra uma coisa que ela não tem. Por isso que Paulo disse, não sem meta. Irmãos, a seriedade de ser selo de um apostolado para uma reforma protestante é algo muito sério. Isso aí é um cair em si, essa é a peculiaridade da escola de capacitação e crescimento espiritual. Sei que dói. Dói em mim também, mas desculpe, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, e o crescimento dói. Quando eu descobri esse 27, eu botei vários quadros na minha casa, para você ter uma ideia. Até hoje, de vez em quando, eu vou lá nos meus guardados, que agora eu já decorei, não preciso mais dos quadros. Estão lá, tem uns 3 ou 4 ainda. Se eu achar, eu vou trazer para sortear aqui, né? Fazer uma rifinha, rifinha. Estou brincando. Mas eu vou trazer. Alguém quer aí, se eu achar? Quer ele? Porque eu decorei assim, coloquei assim, tinha um atrás da minha mesa do escritório, outro na sala, né? Lembra, amor? 1 Coríntios 9, 27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ei, Jorge, saiu daqui, do telão. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para quê? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo, euzinho, a ser desqualificado. Cuida de ti. Porque senão a gente incorre, às vezes, no mesmo erro, fica só olhando o defeito dos outros, que é exatamente o próximo texto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 14 ao 16. 1 Timóteo 4, 14 ao 16.
Olha o chamado. Não te faças negligente. Olha o chamado personalíssimo. Aquilo que não passa de pessoa para pessoa. Personalíssimo. Diz, não te faças negligente com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. O 15. Medita estas coisas, e nelas ser diligente. O diligente, ele é dedicado, esforçado e fiel. Se você é esforçado, dedicado e fiel, ele diz, para que o teu progresso, lembra? Evolução, sinônimo de progresso. Na obra de Deus não existe evoluir para pior. Com Deus, não, mas é no vale que eu cresço, irmão, sai do vale. O vale só fica bonito olhado de cima. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. E tem gente que se acha. Mas você olha para a pessoa, se você for lá debaixo da poeira, levantar o tapete, você só vê derrota, mas a pessoa acha que está progredindo, que é progresso. Não, isso tem que ser manifesto a todos. As pessoas vão olhar e vão dizer, é Deus, como diz Isaías, né? A mão do Senhor fez isso. Família bendita do Senhor, as pessoas vão olhar isso. É isso, amor, é isso que eu tenho dito para você, na nossa casa, na nossa família, nós temos que buscar isso cada vez mais. Eu recebo essa maturidade nas nossas vidas, em nome de Jesus, amor, e na vida de cada um que se liga comigo nesta terça-feira, para que esse progresso a todos seja manifesto. Agora, então, nesses momentos conclusivos do nosso tema, nós continuaremos aqui a partir da página 61, olha aqui, ó, estão vendo? O subtema, o selo apostólico, página 63, propriamente dito, o apóstolo começa usando como base o texto de Paulo aqui aos Coríntios, é 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, ele diz, se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então Paulo disse, olha, tem que ter alguém que vai confirmar esse selo, né? Glória a Deus que tem. Ele disse, quem é sabe, e vamos embora. No último parágrafo, o apóstolo diz, a chave que uma igreja tem que ter para ser vencedora, para que possa cumprir os seus destinos aqui na terra, é que ela viva a unção apostólica e profética. Então essa é a importância, né? Que, claro, já discorremos, conforme eu falei nas páginas anteriores, muito sobre tudo isso, mas aqui na página 64, no meio da página, no terceiro parágrafo, ele diz, vamos ver o que significa selo apostólico. O selo é um sinal visível, é uma marca, é um símbolo que mostra a evidência do verdadeiro ministério apostólico. O selo que autentica, o selo que aprova, o selo que mostra que um ministério é genuinamente apostólico, é aquele cujas pessoas levantadas vivem uma dimensão apostólica. Você está entendendo, irmãos? É isso que nos classifica, é isso que nos dá autenticidade e legitimidade, é isso que nos dá credenciais para viver esse grande avivamento, o ano do grande avivamento, as palavras proféticas, ano após ano, o desenvolvimento, o desdobramento que trazem este ministério, e a identificação desse selo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, diz, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, você vê como nós persistimos aqui, 24 horas de palavra no ar, culto após culto, palavra. Paulo disse, essas são as credenciais, com toda a persistência, diz, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Você imagina um grande milagre que eu posso citar aqui, logo de início. O milagre dessa cidade refúgio em 2 anos e 7 meses, sem nenhum dinheiro escuro ou escuso, só com a oportunidade da semeadura do altar, sementeira poderosa. E tantos estamos hoje em mais de 123 países, um trabalho maravilhoso aí pela internet, pelas mídias, pelos TVs, muita coisa sendo feita, muita gente sendo resgatada dessa prisão, que é a lei, são os rudimentos, que é a tradição romana, tudo isso que se diz cristianismo por aí, que só envergonha o nome de Deus. Então, aqui na página 65, o apóstolo diz assim, olha, o selo apostólico de uma igreja está em cada pessoa. Mais uma vez,
traz para esse eixo, né, de cada pessoa. Há uma cumplicidade, sabe? Como eu sempre digo, a voz do apóstolo Miguel Ângelo é a voz de Deus para a minha vida, irmãos. E que a minha voz nesta manhã seja como a voz do apóstolo Miguel Ângelo para a tua vida, porque isso há uma conexão, há uma ligação especialíssima. Se você puder, assista depois a aula que está na internet, você vai ver, eu coloquei lá de uma maneira bem didática, toda minha ligação, esse meu testemunho da minha vida ministerial com o apóstolo Miguel Ângelo. É coisa de Deus. Diga, é coisa de Deus. Depois aqui na 68, né, Romanos capítulo 10, versículo 15, diz, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como formosos são os pés dos que anunciam as boas obras. Olha aqui a glória de Deus. Olha o que vai aparecer, o que vai acontecer na nossa vida, irmãos. Onde olharem para nós, vão dizer, opa, isso é o diferenciado. Onde você chegar, tem que melhorar. Diga, onde eu chegar, tem que melhorar. 3 palavras para nós fecharmos. O que nós precisamos de ter nessa nossa maturidade. Foi a primeira mensagem que eu preguei lá na nossa convenção. Primeira convenção que eu ministrei. Foi o tema que Deus me deu. Visão do reino, convicção do chamado e submissão ao apostolado. A Igreja Cristo Vive, o selo desse apostolado, o selo apostólico, tem que ter visão, vou repetir, hein? Visão do reino, convicção do chamado e submissão ao apostolado. Então, convicção do chamado. Página 72, o apóstolo diz assim, qual a finalidade apostólica na minha e na sua vida? João capítulo 4, versículo 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Visão do reino. A visão do reino, irmãos. Que responsabilidade tremenda a nossa, diz aqui no finalzinho, na página 72, o apóstolo. Todos nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Tem que ter visão do reino, senão você faz qualquer coisa, menos a vontade de Deus. Então, essa conexão, visão do reino, agora, a convicção do teu chamado, ela só pode estar gerada nessa conexão perfeita com a visão do reino. Visão do reino, convicção do chamado. O chamado que nós já falamos e tratamos até agora aqui, com todas as características que nós já apontamos, do personalíssimo, do pessoal, do chamado que é para cada um de nós. O que Deus tem para nós não é para o outro. Se nós não cumprirmos, nós vamos viver o quê, hein? Desobediência. Tem um preço a pagar. Tem um preço. Agora, submissão ao apostolado. Irmãos, nada melhor, quem tem, quantos aqui experimentaram a vida militar igual a mim? Olha, vida militar, né? Olha, tá vendo? Glória a Deus, né? Essa vida militar é muito boa num sentido, irmãos, que nós aprendemos a ser comandados. Quando você está comandado, está maravilha. Se você está cumprindo ordem, irmão, está cumprindo ordem. O responsável é quem deu a ordem. Poxa, se você estiver dentro da Bíblia, fazendo o que a Bíblia diz, se você estiver pautado no que Deus mandou, você está cumprindo ordem. Se alguém disser, pastor, se é pastor que está assistindo, estou cumprindo ordem. Desculpa. Eu não treminho, vou falar com o apóstolo. Sabe aquele negócio assim da escola? Vou falar para a professora? Vou falar para a tia? Eu me senti numa escola. Eu falei, ai meu Deus. Eu vou para a galera. Não, irmão. Eu vou para a galera? Nem barriga eu tenho, graças a Deus. Cada vez mais elegante. Herdei isso do meu pai, biotipo. Com a idade estou ficando aqui, é meio pele e osso. Tem que fazer depois, pedir a doutora Valéria me dar uma dieta que eu estou ficando muito queixudo. Né? Poxa, posso nem tirar a barba? Só um minuto final. Só um minuto. Para te dizer que tudo isso passa pela submissão. Submissão conclui, né? Conclói, como diria o... Submissão é estar debaixo da mesma missão. Submissão. Debaixo. É o apóstolo. Mas eu estou aqui
com um esmero, com um zelo da graça de Deus, com uma visão específica, eu entendi o chamado do apóstolo Miguel Ângelo para Deus me colocar na área onde eu estou atuando. Seja na diretoria de missões, seja aqui numa terça-feira, irmãos, não negocio com algumas coisas. Aquilo que eu sinto que está ferindo qualquer situação, eu vou ser radical. Cumprindo ordens. Estou cumprindo ordens. Visão do reino, convicção do chamado, submissão ao apostolado, selo apostólico. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, graça e paz. Obrigado, Jesus. Que manhã poderosa. A tua palavra que faz tudo, a tua palavra que chega a nos dizer em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra, uma terra que não tem nada de bom para nos oferecer, mas que com o teu Espírito vai emanar leite e mel, Senhor, é a tua graça. Obrigado. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados pelo teu Espírito e guardados pelos teus anjos, e que a tua graça, teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente. E aqueles que são selo, com visão do reino, convicção do chamado, submissão ao apostolado. Digam amém, amém, amém. Aleluia. Abertos, hoje eu vou contemplar.